A China diz estar pronta para superar o poder aéreo dos Estados Unidos da América com um caça de sexta geração considerado revolucionário. Pelo menos é o que afirmam. Será que essa expectativa é real ou ilusão? No episódio de hoje do The Infographic Show, explicamos por que o novo caça da China é ruim. Pequim apresenta seu novo caça J-36. Quando fotos borradas surgiram no fim de 2024, analistas de defesa questionaram se era real ou só um modelo. Para garantir a atenção de todos, fotos mais nítidas e vídeos dele voando sobre Chengdu, a Área 51 chinesa, surgiram em 2025. Foi impressionante. Não era só outra cópia do J-20, mas um avanço radical. Um design sem cauda muito difícil de atingir. Uma grande asa dupla delta em forma de diamante, com envergadura entre 15 e 18 metros, era toda fluida e sugeria furtividade. Analistas da Divisão de Tecnologia Estrangeira da Força Aérea dos Estados Unidos da América calcularam uma seção transversal de radar inferior a 0,01 pés quadrados para um radar. Isso é mais ou menos do tamanho de uma maravilha. Depois havia os motores, 3 entradas de motor escondidas na estrutura furtiva. Essa configuração trigé para motores potentes de ciclo variável parecia de um filme de ficção científica. O design agressivo e futurista fazia muitos caças atuais parecerem peças de museu. A internet reagiu rapidamente. Warzone e canais de engenharia comentaram, fóruns ficaram agitados e youtubers analisaram, questionando se era distração ou real. Com 50 mil visualizações em horas, o SCMP, apoiado pelo Estado chinês, fomentou especulações ao promovê-lo como campeão mundial. O mais impressionante, ou assustador, foi a rapidez com que a China evoluiu de avistamentos borrados para um protótipo estável e manobrável. Em 10 meses funcionou. A empolgação foi ao topo. Em janeiro de 2025, Frank Kendall, secretário da Força Aérea dos Estados Unidos da América, responsável pelo programa de sexta geração americano, NGAD, foi ao Congresso e deu a má notícia, alertando que a China poderia nos ultrapassar. Ele usou o Mach 2 Plus do J-36 e seu uso com drones Wingman como míssil para pedir mais orçamento e acertou o alvo. O orçamento de defesa dos Estados Unidos da América ganhou um novo temor. O J-36 com asas em formato de diamante gerou pânico antes mesmo de entrar em serviço. Mas enquanto o design chamativo chama a atenção das manchetes, o verdadeiro desastre está nos motores, onde as defasagens tecnológicas da China podem manter esse jato no chão antes mesmo de decolar. Fique por aqui para ver como décadas de problemas com motores podem transformar o desafiante da supremacia em uma peça de decoração de hangar. Ao analisar o que define um caça de sexta geração, o currículo do J-36 parece fraco. É um caso clássico de finja até conseguir, mas a parte de conseguir está batendo em uma parede muito real e muito cara. Analistas independentes, aqueles que são pagos para ler as letras miúdas. Em 2025, analisaram o J-36 e concluíram que suas características revolucionárias são, no mínimo, especulativas, segundo os analistas. Eles improvisam enquanto fazem. Um caça de sexta geração é mais que furtivo. É supercomputador voador, centro de rede e milagre tecnológico em um só. Em todos esses aspectos, o J-36 está falhando. Vamos ao principal. Furtividade. A estrutura lisa sem cauda ajuda, mas a furtividade de sexta geração vai além do formato e envolve banda larga, metamateriais capazes de absorver 99% das ondas de radar em todas as frequências, não só na banda X já prevista. Essa tecnologia é muito difícil de fabricar, e não há provas de que a China tenha conseguido. Depois tem o cérebro. Caças de sexta geração exigem computação à prova de ataques quânticos para processar ameaças em tempo real, integrando dados de vários sensores. A cobertura da China é intensa, mas os supostos 10 a 15ª potência de operações por segundo só funcionam no papel. Isso só se os chips deles conseguirem acompanhar. E esses ainda são vulneráveis aos controles de exportação dos Estados Unidos da América. Comentário de março de 2025 do think tank Russi destacou que, sem chips de alto desempenho confiáveis, o cérebro do J-36 fica permanentemente prejudicado. Mas o verdadeiro problema está no desempenho. Os mísseis hipersônicos tão alardeados, a série PLXX, supostamente alcançando Mach 5 a 186 milhas e mantendo Mach 2 ou mais de supercruzeiros sem pós-combustores. É aqui que tudo desmorona. Críticos destacaram:
Voar a Mach 2 por minuto torna o avião uma fornalha. A temperatura da fuselagem pode ultrapassar 1.800 graus Fahrenheit. Para suportar isso, você precisa de compósitos cerâmicos avançados, o tipo de material de última geração que a China ainda importa. Sem eles, a velocidade do avião derreteria o revestimento furtivo. E os motores, que deveriam permitir o Super Cruise revolucionário, são apenas provisórios e nada inovadores. Acredita-se que os protótipos J-36 usem motores provisórios, como o WS-15 ou um WS-19 modificado. Um relatório da Flight Global de setembro de 2025 destruiu essa ideia, observando que mesmo os melhores motores chineses só alcançam uma relação empuxo-peso de cerca de 9:1. Isso parece bom até você ouvir que o motor do F-35 dos Estados Unidos da América, o Pratt Whitney F-135, atinge uma relação de 11:1. Este é um motor de quinta geração. Além disso, pode ser opcionalmente não tripulado, ideia central da sexta geração. O piloto ou uma inteligência artificial pode voar. Especialistas descartam isso como algo distante anos para a China. Isso exige uma inteligência artificial com confiabilidade 9.999 tolerante a falhas, inviolável e mais inteligente que um piloto humano. Os algoritmos autônomos da China ainda buscam alcançar projetos da Defense Advanced Research Projects Agency dos Estados Unidos da América de 5 anos atrás. Então, o que temos? Temos um avião que não consegue voar tão rápido quanto afirma, não consegue pensar tão rápido quanto precisa e nem pode ser construído com os materiais necessários. É um corpo de sexta geração, motor de quinta e cérebro de quarta. E se essas características já parecem ruins, espere até falarmos do motor. Dados de crises indicam que as usinas de propulsão a jato chinesas continuam sofrendo falhas que ameaçam o programa. Se existe um único motivo pelo qual todo esse programa de bilhões de dólares está destinado ao fracasso, é este. A indústria chinesa de motores de aviação está muito atrás dos concorrentes ocidentais, em outro patamar. É o calcanhar de Aquiles do programa, sua obsessão impossível e seu grande e constrangedor gargalo. E não por falta de tentativa. Pequim reconhece o problema. Com o Made in China 2025, investiu mais de 20 bilhões desde 2015 para solucioná-lo. Recrutaram engenheiros, roubaram projetos e ergueram cidades voltadas à inovação aeroespacial. No entanto, isso resultou em um fracasso espetacular. Um relatório de novembro de 2025 da Comissão de Revisão Econômica e de Segurança Estados Unidos da América, China avaliando as deficiências do programa, confirmou o que todos já sabiam. Você não pode simplesmente comprar ou roubar seu caminho para conseguir um motor a jato confiável. É simplesmente difícil demais. A metalurgia é muito precisa, a tolerância é muito pequena e a física não perdoa. O motor WS-10 do caça J-20 da China é famoso por ficar mais no hangar do que em voo. A análise da Turbli em maio de 2025 mostrou o tempo médio entre falhas de 300 a 500 horas, ou seja, em média, um piloto deve voar sabendo que seu motor pode falhar a cada 300 horas. O GEF 414 usado no Super Hornet tem mean time between failures acima de 1.000 horas, mesmo sendo um projeto antigo. Aplique isso ao J-36. O novo Radical Trijet não precisa só de um motor, mas de um motor milagroso de ciclo variável, que seja um monstro de alto empuxo para combate e econômico para patrulha. A China não tem isso, e aposta tudo no ainda subdesenvolvido WS-19. Esse motor deveria transformar o J-36 em uma maravilha de sexta geração, mas não funciona. Um relatório da Open Computing Facility de Berkeley observou que uma variante miniatura do WS-19 falhou em seu primeiro teste de voo em novembro de 2025. Literalmente, ele não conseguiu sair do chão. Então, o J-36, o avião que fez Frank Kendall e o Congresso entrarem em pânico, está voando na base da fé. Em julho de 2025, a Interesting Engineering publicou sobre uma superliga de resfriamento que permite turbinas chinesas suportarem mais de 3.600 graus Fahrenheit. Isso foi só um truque clássico de propaganda: exibir tecnologia nova no laboratório e esperar que ninguém questione a produção em massa. Mesmo com toda a sua base industrial e 20 bilhões, a China produz apenas 20 a 30 desses motores avançados por ano. Os Estados Unidos da América fabricam mais de 100 motores comprovados e potentes por ano. Não é possível criar uma força aérea de sexta geração com apenas 20 motores anuais. Para piorar, a geopolítica sufoca o programa.
Sanções ocidentais bloqueiam materiais-chave como ligas de rênio. O rênio das lâminas de turbina modernas força para girar a 20.000 RPM sem virar escória derretida. Sem ele, as melhores ligas chinesas perdem 20 a 30% em durabilidade. O que isso implica para o J36? Isso mostra que ele está limitado. Não chega ao Super Cruise acima de Mach 2 terá dificuldade para manter Mach 1,5 e não alcançará 1.500 milhas náuticas. Isso será reduzido em 25%, tornando-se menos um predador de longo alcance e mais um cão de guarda próximo. Ficará mais pesado, lento e quente, tornando-se alvo fácil. Os motores são só o começo do problema. A difícil integração dos sistemas pode tornar esse jato um alvo fácil na guerra moderna. Eis o aspecto da sexta geração que Pequim não quer destacar. Não é só sobre a aeronave. O conceito de guerra de sexta geração vai além de caças melhores, sendo um sistema de sistemas, como uma matilha de lobos. O caça central, J-36 neste caso, é o alfa e deve comandar o enxame de drones companheiros com inteligência artificial em tempo real. Estamos falando de um piloto controlando até 50 outras aeronaves como o drone GJ-11. Alguns voam à frente para detectar radares. Outros carregam mísseis extras ou servem de escudo. Assim, o J-36 deve ser mais que um avião. Precisa ser um centro de dados voador. Ele deve processar dados de sensores 360 graus, lidando com 1 petabyte por missão, o que equivale a 1.000 filmes alta definição transmitidos de uma vez. Ele precisa compartilhar esses dados em tempo real com drones, satélites, comando em terra e armas hipersônicas. É uma orquestra de compartilhamento de dados complexa, perfeita e instantânea. E o J-36 da China não só está atrasado para o ensaio, como nem sabe qual instrumento tocar. A mídia estatal chinesa admitiu em março de 2025 no SCMP que esses conceitos de sistema de sistemas ainda estão em testes iniciais. Não houve nenhuma demonstração de integração em escala total. Eles nem sequer provaram que o avião consegue se comunicar com os drones, muito menos comandá-los em um combate aéreo de alta intensidade. Tudo isso é especulativo. A análise da Sofrep, em janeiro de 2025, reforçou isso ao listar tudo o que não sabemos, basicamente tudo. Vamos começar pela propulsão. O melhor palpite é que eles estão usando motores AL-40 e um F de origem russa como um paliativo, o que está longe de ser algo de próxima geração. A verdadeira piada são os sistemas de missão, muito atrasados em cibersegurança. Uma comparação de referência do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia descobriu que os sistemas da China têm uma vulnerabilidade impressionante, 15 vezes maior a ataques de hackers do que seus equivalentes dos Estados Unidos da América. Um sistema vulnerável não é só uma arma, mas também uma responsabilidade. Você não quer que seu enxame de drones caros vire contra você, e isso não é tudo. Aqueles compósitos avançados para a fuselagem ainda são importados. A China não consegue produzi-los em escala, então eles pagam um prêmio de 40% só para conseguir os materiais. Isso infla o custo de todo o programa. Um programa que, pelo que qualquer um pode perceber, continua completamente imaginário. É um castelo de cartas construído com peças estrangeiras e redes inseguras. O verdadeiro monstro é a inteligência artificial. Para controlar 50 drones com 95% de autonomia, é preciso uma inteligência artificial avançada, que exige chips. É nesse ponto que as sanções dos Estados Unidos da América realmente doem. Segundo a Forbes, a SMIC, principal fabricante de chips da China, está limitada a 7 nanômetros 2 ou 3 gerações atrás da líder TSMC. E você não pode rodar inteligência artificial de sexta geração em chips de quinta geração. É como tentar rodar Cyberpunk 2077 em um PlayStation 3. Vai ser lento, travar e dar erro no pior momento. O National Interest resumiu isso em novembro de 2025. Apesar das melhorias na guinada do J-36, sua fusão de sensores ainda está no nível dos Estados Unidos da América em 2010. Em uma luta de verdade, o piloto do J-36 não vai ser um quarterback divino. Ele vai ser um trabalhador de escritório sobrecarregado, se afogando em dados com um atraso de mais de 50 milissegundos tentando desesperadamente impedir que seus drones colidam uns com os outros. Então, o J-36 é uma bela carcaça com um motor ruim e um cérebro inexistente. Mas com certeza o modelo industrial de força bruta da China pode resolver isso, certo? Eles só vão jogar mais 20 bilhões em cima disso. Eles estão ficando sem o único bem que não se compra: tempo. Aquela linha de testes conceituais iniciais não foi só um acidente, mas uma admissão e um desastre para o cronograma estratégico da China.
Fontes oficiais do Exército Popular de Libertação, tentando gerenciar as expectativas, confirmaram em 2025 que o J-36 ainda está em validação de protótipo em bases secretas. O Warzone afirmou em novembro de 2025 que os primeiros voos com sistemas reais a bordo devem ocorrer apenas em 2026 ou 2027. Isso representa um grande atraso em relação às 2024 que causaram o pânico inicial. Isso cria uma lacuna de vulnerabilidade. O chefe da Força Aérea dos Estados Unidos da América, General David Alvin, em uma coletiva de 2025, apresentou a nova realidade. A China pode estar à frente ao exibir um cronograma, mas está criticamente atrasada em termos de maturidade. Aqui está a corrida como ela está, e nem chega a ser uma disputa acirrada. A China está em uma corrida desesperada para colocar seu caça J-36 em capacidade operacional inicial, ou capacidade operacional inicial até 2030. Mas vamos ser claros sobre o que isso significa. Capacidade operacional inicial é um marco político, não de desempenho. Normalmente, apenas algumas poucas aeronaves mal funcionais são enviadas às pressas para uma unidade de linha de frente, só para garantir uma vitória de relações públicas. Os Estados Unidos da América só prevêem os primeiros voos do NGAD F-47 para 2028. Por que tanta demora? Porque os Estados Unidos da América estão desenvolvendo uma arma inovadora, não um carro alegórico. Os subsistemas do NGAD já foram comprovados, motores de ciclo adaptativo funcionam, sensores avançados testados e links de dados criptografados são seguros. Os números não mentem. Segundo a revista Aviação de A a Z, em setembro de 2025, a China tem apenas 2 protótipos conhecidos voando, o J-36 e o JX-DS. Enquanto isso, o programa NGAD dos Estados Unidos da América já possui 5 ou mais demonstradores voando, testando as partes do sistema, drones acompanhantes, centros de dados e novas armas. Esse intervalo de 3 a 5 anos antes que o J-36 esteja minimamente pronto para combate não é apenas um inconveniente. É um enorme alvo nas costas da China, e os adversários já estão se preparando para explorar isso. Primeiro, as vulnerabilidades cibernéticas. Essa taxa de vulnerabilidade a invasões não é hipotética. Em um jogo de guerra da RAND em 2025, redes militares chinesas foram invadidas em 1 de cada 7 cenários. Isso é uma falha estrutural, não momentânea. As lacunas no treinamento persistem. Mesmo com um avião perfeito, os pilotos não estão prontos. Os do E, L, P acumulam só 150 horas de voo anuais. Colegas da Força Aérea dos Estados Unidos da América recebem mais de 200 horas em treinamentos complexos e realistas em vários domínios. Não é só voar em círculos. Experiência não se finge. Nos próximos 5 a 7 anos, a China ficará presa. Eles exibiram um protótipo chamativo, mas não tem como sustentá-lo. Começaram uma corrida que não conseguem terminar, com pilotos e sistemas ficando para trás. Esses prazos ainda ocultam problemas mais profundos. A base industrial está desmoronando sob gargalos que podem transformar esse jato em um fracasso de bilhões de dólares. A próxima parte revela o caos na cadeia de suprimentos. Esse é o golpe final. Este é o último prego no caixão. É o que sela o destino do J-36 e o enterra de vez. Mesmo com engenheiros brilhantes, motores confiáveis e software pronto, o J-36 ainda não funcionaria. Por quê? Não se constrói caças do século XXI com indústria do século XX. O setor aeroespacial chinês, de Estados Unidos, $150 bilhões apesar da ostentação, não é sustentável. É um sistema criado com grandes investimentos e projetos copiados, mas sem o conhecimento institucional e cadeias de suprimentos resilientes necessários para a manufatura complexa. É só fachada, e o J-36 está revelando as rachaduras. Um relatório da Yakai Global de agosto de 2025 revelou gargalos catastróficos. O complexo militar industrial chinês produz apenas 50 a 100 motores de alto desempenho por ano para todos os seus aviões. Para montar uma frota relevante de J-36, são necessários mais de 200 motores novos por ano só para esse programa. Isso não é viável. É inviável construir o J-36, pois exigiria usar motores dos J-20, J-16 e de toda a Força Aérea. É um jogo estratégico de soma zero que eles já perderam. A guerra na Ucrânia destruiu as cadeias de suprimentos globais. Materiais essenciais, como ligas de titânio para fuselagens de alta tensão, estão atrasados de 6 a 12 meses. Você não pode acelerar o desenvolvimento quando está esperando 1 ano pelo metal básico para construir as asas. No mundo do desenvolvimento de quinta geração, uma pausa de 12 meses não é apenas um atraso, é uma regressão.
você está ficando ainda mais para trás em relação a um concorrente que está iterando e aprimorando em tempo real. E tem a questão da força de trabalho. A China enfrenta uma grande e amplamente divulgada escassez de engenheiros. Eles têm cerca de 300 mil engenheiros aeroespaciais qualificados, enquanto os Estados Unidos da América têm mais de 500 mil. Isso é um pesadelo em experiência e controle de qualidade, não só em números. A força de trabalho dos Estados Unidos tem décadas de conhecimento institucional na manutenção de frotas furtivas complexas. A força de trabalho da China está aprendendo enquanto trabalha. Eles simplesmente não têm pessoas suficientes para projetar, construir, diagnosticar e consertar esses sistemas hipercomplexos em grande escala. Se você quer um exemplo perfeito de fracasso, um estudo de caso de como tudo isso é fundamentalmente falho, pare de focar no J-36 e veja o C-919, o novo jato comercial da China, principal resposta do país a Boeing e Airbus. Este é o principal objetivo aeroespacial civil deles, com apoio estatal ilimitado. Em 2025, segundo o SEMP, em novembro, ficaram 40 aviões abaixo da meta. Planejavam 150 entregas, mas fizeram cerca de 90. Este deveria ser o projeto fácil. O C-919 nem usa motores chineses, mas sim motores Lithium-C ocidentais da CFM. Pense nisso. A base industrial da China não atinge nem metas modestas de produção, mesmo usando motores de rivais. Agora, some as proibições de exportação dos Estados Unidos da América que, segundo a Forbes calculou, aumentaram os custos do programa em impressionantes 25 a 30%, a avaliação da Comissão de Revisão de Segurança e Economia dos Estados Unidos, China, de novembro de 2025, afirmou. Os objetivos de aviação do Made in China 2025 ficaram abaixo do esperado. A meta era 80% de autossuficiência, mas só alcançaram 60%. O J-36 foi construído sobre uma base fraca. O veredito: vitória em relações públicas, desastre estratégico. A produção em massa deve ser adiada para 2035, quando o NGAD dos Estados Unidos da América já estará em operação, tornando o J-36 obsoleto antes de ser lançado. O J-36 chegará atrasado, custando mais e com potência baixa. Não é derrota do Ocidente, mas uma decepção bilionária. Um espetáculo brilhante e vazio, e o exemplo perfeito de por que hype, propaganda e gastos exorbitantes nunca vão superar as leis da física. Agora vá assistir ao plano de guerra de 2 dias dos Estados Unidos que aterroriza a China, ou clique neste vídeo aqui.